E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar. E aí, pessoal, beleza? Tranquilo? Cá estou novamente, professor Roberto Carlos, para mais uma aula de História. Hoje abordaremos o seguinte tema: expansão marítima. Que expansão marítima foi essa? Bem, expansão marítima europeia, veremos o que nos espera nessa aula. As motivações, como surge o Reino de Portugal, as restrições, né, de navegação que autoimpostas, né, por esses países, alguns personagens históricos aqui, Tratado de Tordesilhas. Vamos começar essa aula então? Expansão marítima, para começar. Vamos lá, vamos forçar a memória de vocês, nem tanto assim. O que a gente lembra quando pensa em expansão marítima? Em que países a gente pensa? O que vocês conseguem se lembrar aí das aulas de história? Quem foi o país? Qual foi o país pioneiro? Pessoal, a expansão marítima, ela ocorre num período ali pós-Idade Média, né? Na ideia daquela expansão do próprio, consolidação do próprio mercantilismo, né? Daquela relação que os países possuíam com outros territórios, essa relação comercial. Então, nessa expansão, o país que ganha importância, né? Que é responsável pelo pioneirismo da expansão marítima são os nossos patrícios portugueses. Portugal, pessoal, começa a expansão marítima. Portugal, o pioneiro, ou seja, aquele país que empreendeu a primeira excursão pelo Atlântico, apesar de todas as adversidades, né, seja de ordem de estrutura, de ordem mitológica, veremos isso, né, porque esse receio em adentrar ao Oceano Atlântico, em cruzar o Oceano Atlântico, as lendas em torno desse oceano. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender nesse processo de expansão marítima é o pioneirismo português, né? Em seguida, veremos aí em seguida o porquê do pioneirismo de Portugal. Agora, as motivações. Vamos lá, então. Eu disse anteriormente que esse momento aí da expansão marítima, ele é pós-Idade Média, ainda ele está dentro do processo ali do período de transição, né, da Idade Média para o Renascimento. Uma das motivações foi a crise do feudalismo. Então, como que estava estruturada a economia no feudalismo? Lembram dos senhores feudais, dos suzeranos, vassalos? Ou seja, o poder concentrado ali naquela simbiose, palavra que eu gosto de usar sempre. Procurem no dicionário, por favor, essa simbiose entre poder da Igreja Católica, poder dos senhores feudais, poder do rei, apesar que na época os senhores feudais não apresentaram, mas como era uma classe já, uma classe abastada, vamos colocar assim, que obtinha lucros a partir como eram senhores feudais proprietários de terras, eles compunham, ainda que de forma não declarada, compunham esse poder juntamente com a igreja, com os reis, enfim. Só que ocorre então uma crise no feudalismo. Essa crise em função tínhamos já as revoltas, as insatisfações da população, dos trabalhadores, aquela estrutura
já não se sustentava mais. Começa a ocorrer novamente o êxodo rural, já que, se a gente está falando de senhores feudais, de propriedade de terras, a relação de trabalho se dava nas áreas rurais, né, por serem no cultivo, né? Enfim, começa a ocorrer o êxodo rural, entre outros fatores, né, que vão eclodir na crise do feudalismo. Outra motivação, rota alternativa para as Índias Orientais. Vou dar um salto no mapa aqui, depois eu volto para esse slide aqui, beleza? Para a gente entender essa rota alternativa para as Índias Orientais. Onde está o mapa? Aqui está o mapa. Nós temos então rota alternativa, eu disse, está no slide, rota alternativa para as Índias. Portugal então mantinha essa rota aqui para as Índias Orientais, era esse o caminho. E posteriormente alguns desbravadores marítimos conseguiram encontrar essa rota, enfim. Mas para a gente entender, essa rota alternativa que Portugal procurava era em função desse trecho aqui, desse percurso, ele ter sido monopolizado pelos italianos. Então, havia que isso gerava uma cobrança, um pagamento de impostos não, de tributos, enfim, de taxas, melhor dizendo, esqueçam impostos. Portugal tinha que pagar algumas taxas para passar por esse território aqui, né? Taxas à Itália, né? E outro fator também importante é que ao passar por esses territórios havia um risco, né, de serem saqueados, né, nesse percurso, de serem atacados. Então está aqui explicado, uma rota alternativa para as Índias Orientais. Esse foi um dos motivos para a expansão marítima, né? Aí veremos como se deu a descoberta dessas novas rotas, né? Outro fator importante, expansão do catolicismo, né? Vocês lembram lá teremos uma aula sobre as reformas protestantes, contra-reforma. Nesse emaranhado aí, né, nessa trama, a Igreja Católica surge como me foge a palavra, a Igreja Católica desempenha um papel, a Igreja Católica surge como um personagem, vamos colocar assim, importante nesse processo de expansão marítima. Como assim? Bem, a ideia de expansão traz sempre a ideia, o plano, né, de se encontrar nativos. E a Igreja, então, assume esse papel indo nessa barca, né, para poder então catequizar, converter, enfim, esses povos supostamente pagãos, né, que eram encontrados nesses territórios, né, então descobertos. Então, as três motivações relevantes. Para entender então a história de Portugal, de como Portugal se notabiliza, né, por ser pioneiro nesse processo histórico de Portugal. O Reino de Portugal surge a partir da expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Vocês se lembram da guerra entre mouros e cristãos? Ou seja, aquele combate entre mouros e cristãos que se dá na Península Ibérica. Só um detalhe aqui, né, pessoal? Vamos, como sempre, dar um salto de leve na geografia ali. Península Ibérica, você se lembra o que é a Península Ibérica? Península, uma pequena porção de terra que se estende mar adentro. É o caso da Península Ibérica, que é composta por que países, gente? Portugal e Espanha, essa é a Península Ibérica. Então, nesse conflito, nesse confronto entre mouros e cristãos, os cristãos saíram vencedores. Ocorreu também a Espanha teve participação nesse processo, mas por outros fatores a Espanha não pôde acompanhar essa
Portugal, né? Chegar a estar ao mesmo nível de Portugal nessa expansão. E então, outro fator que determinou que Portugal fosse pioneiro, primeira monarquia absolutista europeia. O que era essa monarquia absolutista? Bem, é o poder centralizado, né? Poder centralizado, poder do rei, que cria, voltamos àquela palavra ótima, né? Simbiose, né? Essa simbiose entre rei e aquela burguesia mercantil crescente, criou então possibilidades para quê? Para se investir nessa expansão, se investir na construção de navios, de obtenção de novas tecnologias, que abordaremos aqui. Então, esse poder absolutista, né, centrado na figura do rei, poder centralizado, foi determinante para que Portugal pudesse, então, empreender, se estruturar para essa expansão. Legal? Outro fator, a Escola de Sagres. Essa Escola de Sagres é um mistério, né? Um mistério de ordem para o próprio conhecimento, né? Para a própria ciência. Há quem diga que essa escola ela é simbólica, fictícia, coisa da imaginação de alguém. Bem, pessoal, independente de ser uma escola no plano físico, de ser uma edificada, claro que ela comportava então, ela comportou aquele avanço da tecnologia a partir da contratação, né, de você trazer para esses estudos aqui grandes navegadores experientes, conhecedores, né, desse assunto. Então ganhou esse nome da Escola de Sagres, né, onde também se tem o advento, sabe, de trazer novos acessórios, novas tecnologias para se poder empreender essas navegações, bússola, astrolábio, enfim, a tecnologia em torno da própria construção das embarcações, né, dos navios, das caravelas. Isso, então, personifica a Escola de Sagres, né? Como eu disse, é uma controvérsia se ela existiu, se é algo, ou se foi só um grupo. Lembrando que se a gente pegar no sentido, né, existe um sentido figurado, né, a escola de fulano, a escola de... Não é algo exatamente construído, é uma linha de ideias, uma linha de pensamento, de descobertas, né? Pode ser de ordem científica. Então é por isso a Escola de Sagres. Então, de 1415, pessoal, a 1460, a navegação fica restrita ao Cabo do Bojador. Bem, o que isso significa? Vamos lá. Vamos ao mapa novamente para identificarmos o Cabo do Bojador. Aqui está ele. Então, se a navegação ficava restrita ao Cabo do Bojador, era nessa circunscrição aqui. Por quê, pessoal? Essa navegação ficava restringida a esse percurso aqui. Entram em cena as lendas, os mitos em torno do Oceano Atlântico, mar das tormentas, das criaturas mitológicas, de serpentes marinhas gigantescas, enfim. São histórias que vão sendo criadas por navegadores, e aí vão ganhando corpo, vão ganhando importância e acaba arrefecendo essa vontade, né, esse ímpeto inicial, né, de adentrar, né, a esse Oceano Atlântico. Logicamente, isso descobriu-se que eram mitos, né, que eram lendas. Então tá claro aqui, Cabo do Bojador. Voltamos ao nosso slide. Aqui essas datas importantes, né, 1488, Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Boa Esperança. Vamos ao mapa novamente. Cabo da Boa Esperança, Bartolomeu Dias, essa linha vermelha aqui, ó, Bartolomeu Dias fez esse percurso, né, e contorna esse Cabo
da Boa Esperança, também conhecido como Cabo das Tormentas. Isso é um avanço incrível, né, para as navegações. Datas também importantes. Aqui, Cristóvão Colombo descobre a América. Vamos ao mapa de novo. O percurso de Cristóvão Colombo não está descrito aqui, mas sabe-se que Cristóvão Colombo, buscando o caminho para as Índias, ele esbarra no continente americano. Nós temos então aqui também, vamos ver o que há sobre o Vasco da Gama. Vasco da Gama é um personagem histórico. O Vasco da Gama chega ao Oriente, pessoal. Aqui nessa linha seccionada está o trajeto de Vasco da Gama, né? Ele chega bem próximo, né, à América, nossa América, e chega às Índias, ou seja, ao Oriente. Bem, em 1500, então, a partir daquela mais um dos empreendimentos portugueses, Pedro Álvares Cabral encontra, eu coloquei esse termo aqui para a gente entender, para a gente não entrar muito na discussão de descoberta, de descobrir. Sim, descobrir o Brasil, porque na época, né, não se tinha noção, não se tinha dimensão de continente, que continentes estavam, né, nesse trajeto, né, poderiam ser encontrados nesse trajeto no Oceano Atlântico. Enfim, ele encontra, né, para não gerar maiores discussões. Então, nessa expansão marítima, se eu disse que Portugal foi o pioneiro, então existe um país que vem ali já bem próximo, né, seguindo os passos de Portugal, que é a Espanha, né? Países da Península Ibérica. Portugal foi pioneiro e a Espanha não acompanhou esse desenvolvimento porque teve alguns problemas internos, né? Algumas guerras. O mesmo ocorreu com outros países, né? Como França, Holanda, Inglaterra. Não puderam se estruturar, não puderam evoluir ao mesmo tempo que Portugal em função de algumas questões internas, né? No momento, a gente já fala da expansão marítima espanhola. Então, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, aquele processo de pré-colonização que a gente está... Não estamos cansados de saber, mas sabemos já, está tudo na ponta da língua. Então, nessa disputa, né, nessa disputa expansiva de ordem marítima entre Portugal e Espanha, isso da descoberta de novos territórios, em 1984, 1990, meu Deus, ignorem, pessoal. Em 1494 é firmado, se estabelece o Tratado de Tordesilhas. Deveria haver um mapa aqui que não existe mais. O Tratado de Tordesilhas determina, então, a divisão para efeito de exploração, a divisão desse território conhecido como América do Sul aqui, entre Espanha e Portugal. Eu não especificarei em léguas, precisaríamos de um mapa aqui para poder esclarecer melhor. Enfim, essa divisão, então, permite que Portugal adentre, né, ao território brasileiro e venha explorar, e aquele processo todo de pré-colonização, colonização, de ocupação, capitanias, enfim. O Tratado de Tordesilhas, então, estabelece isso, essa circunscrição, essa delimitação para efeito de exploração. Sobre a expansão marítima espanhola, pessoal, se nós tivemos, então, é que é inevitável a gente trazer informações de outras
de outros momentos da história. Como eu disse, né, o Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, descobre o Brasil, enfim, e o processo de colonização, contato com o índio, a gente vai chegar lá na exploração do pau-brasil. Esse contato foi aparentemente amistoso, lembram? Vão também ali na retaguarda os religiosos, né, a parte da Igreja Católica, jesuítas, que acabam criando uma relação entre o conquistador, o estrangeiro, e os povos, né, ali estabelecidos, nesse caso da América aqui, do Brasil. Os povos indígenas estabelecem-se posteriormente algumas relações de trabalho, né, a partir do índio oferecendo a sua força de trabalho por alguns objetos, bugigangas, o escambo, né, a troca ficou conhecida. De certa forma, não dá para dizer que foi totalmente amistosa, né? Tivemos dizimação de grupos indígenas, mas para a história isso não é... Isso é sempre trazido como uma relação inicialmente amistosa. Eu mencionei isso tudo para eu chegar à expansão marítima espanhola. Então, para entender a expansão marítima espanhola, devemos levar em consideração o Tratado de Tordesilhas e o que restou de território para a França invadir, conquistar, ocupar. Vamos voltar no mapa. Vamos fazer um corte aqui, então. Esse seria o tratado da linha do Tratado de Tordesilhas. Restaria a Espanha adentrar a esses territórios aqui. O que encontrou, então, a Espanha nesses territórios? Primeiro, ela encontra esses povos de forma bem sucinta. Esses povos encontrados pelos espanhóis ocupavam a região do México e a América Central, parte do México e parte da América Central, e finalmente os Incas. É nessa a influência do Tratado de Tordesilhas que tem sobre a ação da Espanha sobre esses povos, que quando a Espanha encontra esses povos surpreendentemente evoluídos, com algumas técnicas de agricultura, com conhecimentos sobre astronomia, sobre matemática, enfim, isso surpreendeu os espanhóis. Os espanhóis, então, esses povos foram, pode-se dizer, extintos, né? Os maias, astecas ali e os incas aqui na região da Cordilheira dos Andes, ali Peru, enfim. Esses povos foram massacrados, dizimados, né? Aí surgem as figuras de Pizarro e Hernán Cortés, né? Espanhóis, tidos como conquistadores, né? Essa palavra apresenta uma certa dualidade, mas enfim, esses povos... Essa é a diferenciação que se faz entre a conquista portuguesa, né, aqui no território, e a espanhola, que foi declaradamente, pelo menos em relação a esses povos aqui, nessa incursão nesses territórios, a Espanha foi, ou seja, conquistadores espanhóis, né, em nome da coroa espanhola, exterminaram esses povos aqui, né, que deixaram um legado fantástico, né, para a humanidade, e ainda são civilizações cercadas de um certo mistério, né, eu diria até de um certo misticismo. Então, essas são algumas características, né, importantes da expansão marítima. Expansão marítima, quando se diz expansão marítima, diz respeito à expansão europeia. Nesse contexto, né, nessa sequência, outros países de forma tardia, né, também empreenderam essa expansão, né? França, Holanda, Inglaterra. Então, de forma resumida, a gente pega nessa ordem hierárquica, né, em termos de pioneirismo, Portugal no topo, vem Espanha e depois vem os demais países que também tiveram esse atraso em função de problemas internos, de guerras e outra série de fatores.
Beleza, galera? Por hoje é só. Espero vocês aí, conto com vocês na próxima aula aí. Grande abraço e até a próxima.